E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? O vídeo de hoje vai ser completamente diferente de tudo que eu fiz aqui. Porque sim, vamos falar do Bitcoin, dos mercados de criptomoedas, mas vocês sabem que esse final de semana aconteceu um evento chocante para a história mundial. A gente está vendo uma possível guerra que vai se prolongar e até se intensificar na região ali da Palestina. Então eu vou te explicar rapidamente todo o contexto histórico para estar te falando como que isso vai impactar de forma direta em todos os seus investimentos ao longo dos próximos meses. Então fica comigo que logo depois da vinheta você vai entender tudo isso aqui no canal. Bom, e antes de começar a falar sobre questões históricas, eu queria falar que sim, vamos falar de Bitcoin e criptomoedas nesse vídeo, certo? Então fica até o final se você quiser ver a análise e o que a gente pode esperar. Mas, primeiro contextualizando, né, esse mapa aqui está circulando bastante na internet, mas acontece que não é bem assim que as coisas acontecem. Porque tem muita gente falando, inclusive defendendo os árabes nesse lado do conflito, porque as pessoas acreditam que inicialmente o território palestino pertencia aos árabes na década de 40, em 1946. Mas a verdade é que até o final da Segunda Guerra Mundial, esse território ele não era um território árabe, e sim uma colônia inglesa. Certo? Então eu vou começar explicando um pouquinho sobre a história dos conflitos para você entender. Não vou me delongar muito porque existem vários fatores, mas é extremamente necessário a gente contextualizar tudo isso, porque quando eu chegar no atual, né, a gente vai falar sobre geopolítica, a gente vai falar sobre macroeconomia e a gente vai ver que esse conflito ele vai resultar em dois grandes extremos, o que vai, obviamente, impactar seus investimentos. Mas o mapa que está circulando muito, ele mostra que inicialmente, né, todo o território da Palestina ele era árabe, o antigo território palestino, e aí Israel foi de pouco a pouco tomando esse território. Mas na verdade, com o final da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, com suas várias colônias, tanto no Oriente Médio quanto na África, foi eventualmente dando liberdade, certo? Inclusive a África do Sul fala inglês porque era uma colônia da Inglaterra. E lá na região da Palestina era a mesma coisa. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial e com o final do Holocausto, vários judeus voltaram para sua terra sagrada, certo? E com isso, juntamente com a ONU, que inclusive reconhece mundialmente que o território era uma colônia da Inglaterra, cedeu parte para o Estado árabe e parte para o Estado judeu, que hoje é Israel. Porém, os árabes que ficaram ali na região da Jordânia não aceitaram que os judeus fossem ali para o território, porque na cabeça deles, como eles estavam morando lá mesmo, sendo uma colônia da Inglaterra, eles tinham direito a toda aquela região. Então eles começaram a invadir o Estado judeu. Foi então que a gente teve aquela Guerra dos 6 Dias, que ela é muito famosa, muito conhecida, olha só. Foi rejeitado pelos árabes que os judeus eles tivessem um estado lá dentro da região da Palestina. E essa guerra fez com que o Israel, que inclusive estava em desvantagem, tomasse uma iniciativa de guerra mais ofensiva e fosse eventualmente tomando o estado lá da região da Palestina até a gente chegou onde atualmente está. Então o que é a faixa de Gaza? Olha só, observa que a faixa de Gaza é esse pontinho aqui, ó, essa regiãozinha verde. Basicamente, o Egito, que no mapa está do outro lado aqui desse oceano, que é árabe, ele entrou com tropas para tentar tomar essa parte aqui de Israel, tentar tomar novamente o território árabe após os árabes invadirem o Estado judeu. E aí a gente tem a chamada faixa de Gaza, certo? Que é onde está acontecendo esse conflito, que é onde a gente chega aqui atualmente, olha só, a faixa de Gaza. Então a gente tem parte do Estado Israel e parte da Palestina, que é o Estado árabe. E a grande questão é que Israel, por mais que ele tenha expandido sim seu território, essa expansão territorial aconteceu em resposta à rejeição árabe que estava acontecendo após a Inglaterra ter feito a repartição da sua colônia. Então, assim, de questão histórica, ao meu ver, né, tem várias coisas para se considerar, mas
Israel simplesmente estava defendendo o território, e uma vez que estava tendo uma tentativa de guerra, eles ativaram esse protocolo de guerra, onde eles foram eventualmente tomando o território por estarem sendo agredidos. Tanto que a gente já tinha bastante tempo onde a região já estava bastante consolidada dessa forma, né? Israel não estava querendo tomar a faixa de Gaza da Palestina e nem as eventuais colônias. Israel sempre pregou muito a paz, a união. E agora começou esse ataque. E por que eu estou falando disso? Porque igual aconteceu há 50 anos atrás, onde Israel tinha, na Guerra de 6 Dias, dado esse estado de guerra, onde ele podia conquistar outros territórios em vez de apenas defender a sua única parte territorial, ele está ativando esse protocolo agora. Então a gente pode estar vendo ao longo dos próximos dias Israel, que tem um poder militar muito maior que os terroristas lá da faixa de Gaza, que estão aqui atacando o Estado de Israel. Israel consegue, sim, tá tomando de volta a faixa de Gaza da Palestina. E para mim provavelmente isso é o que vai acontecer, certo? Mas a grande questão é a geopolítica mundial. Por quê? Porque primeiro que a gente tem a questão da Rússia e da Ucrânia, certo? Que é uma guerra que já está acontecendo e a gente já está vendo o mundo meio que dividido. De um lado a gente tem obviamente a Rússia, que é aliada da China, enquanto na Ucrânia a gente tem o lado dos Estados Unidos. E agora a gente sabe que os Estados Unidos está do lado de Israel, ele já coloca isso de uma forma muito aberta e ele é contra os árabes, a gente sabe isso desde a época dos atentados. Porém, do lado árabe, já é a parte um pouco mais complicada, porque os árabes têm uma relação econômica muito positiva com a China, principalmente quando se trata de petróleo. Tanto que se eu pegar aqui e puxar o índice do petróleo, a gente consegue ver que o preço do barril de petróleo ele está subindo muito. Justamente porque a gente já tem sanções aplicadas à Rússia, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, juntamente com uma possível guerra entre os árabes e os judeus, que já está acontecendo. E nessa guerra, quem fornece também muito petróleo é os árabes, que vão ficar provavelmente do lado contra os Estados Unidos, que também é o lado do Ocidente. E da mesma forma que os árabes eles são aliados da China, a China é aliada da Rússia, e pode ser que desse lado a Rússia também fique no conflito. Então a gente já começa a ver uma precificação do barril do petróleo, imaginando que possam acontecer sanções entre o Ocidente, da mesma forma que está acontecendo com a Rússia, com os árabes também, porque esse conflito ele pode ficar um pouco mais intenso devido a esse estado de guerra que Israel já está adotando. E com isso, né, a gente já está começando a ver as pessoas precificarem um possível cenário mais delicado. Então, quando a gente tem um cenário econômico mais instável, globalmente falando, que a gente já está já vê um histórico de inflação acontecendo, aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, né, em vários outros países e regiões ao redor do mundo, a gente está com estabilidade econômica na Europa, a gente está com estabilidade econômica na Inglaterra, a gente está com a Rússia, que é a segunda maior economia do mundo, sofrendo sanções do Ocidente, o próprio Estados Unidos, né, com o cenário inflacionário, possível alto na taxa de juros. Então, juntamente com isso, a gente está vendo um possível conflito onde, de um lado, a gente tem um dos maiores produtores de petróleo do mundo, que são os árabes, certo? E de outro a gente possivelmente vai ter os Estados Unidos. Então, tudo isso junta para uma situação ainda mais delicada. E como a gente ainda tem essa questão da China ter uma relação muito boa com os árabes, possivelmente tem até pessoas falando sobre a China invadir a região de Taiwan mais uma vez que os conflitos mundiais eles vão estar focados ali, o mundo vai estar com olhos em outros lados, como por exemplo essa região ali de Israel, o conflito na Rússia e na Ucrânia. Então a China pode até ter uma abertura para estar invadindo Taiwan. Então a gente tem vários cenários militares globais que estão sim assustando vários investidores. Tudo isso obviamente são apenas projeções do que podem acontecer, nada é confirmado, ninguém sabe o futuro, mas o mercado já começa a precificar. E agora a gente vai falar um pouco sobre análise, porque isso aqui são os contratos de petróleo, tá? Os contratos futuros de petróleo. Quanto que as pessoas acreditam que o barril de petróleo vai estar sendo vendido? E observa que o preço ele já começou subindo bastante. Desde o dia 6 de outubro até agora, a gente já teve uma alta de praticamente 7%.
0,5%. Vale falar também que o dólar está começando a ter uma reagida. As pessoas elas estão começando a querer correr para estabilidade econômica, para a moeda mais forte do mundo, que é o dólar. Então a gente já está vendo o DXY subir aí quase 0,5% hoje, o que sim é uma alta expressiva quando se trata de índices. E vale falar que quando as pessoas elas recorrem à estabilidade econômica, elas saem da renda variável, e isso que acaba impactando no preço das criptomoedas, tanto que a gente viu o Bitcoin dar uma queda, em especial aqui nessa segunda-feira, antes do mercado abrir. Pode ser que quando o mercado abra a gente veja mais volatilidade ainda. E caindo para a parte da análise, ao meu ver, o que está segurando o Bitcoin agora é aquela quantidade de ordens institucionais que eu vinha falando já há bastante tempo, tá? Essas ordens aqui de instituições é o que está sim segurando o Bitcoin e impedindo com que ele caia. Também a gente tem ordens de venda aqui em cima, que é o que está impedindo com que ele continue subindo bastante. Então a gente está num ponto crítico do mercado, por isso que eu falei, enquanto o Bitcoin estiver abaixo dos 28.500 e acima dos 27, eu diria até 26.500 dólares, a gente vai estar num cenário consolidado. E essa consolidação ela pode estar encerrando aí ao longo dos próximos dias, justamente pelo desenrolar desse conflito. Então, no momento que esse vídeo está sendo gravado, são 9h30 da manhã, os mercados internacionais ainda não abriram, né? Vamos ver aqui como é que está o índice do S&P 500, ó. O futuros ele não se movimentou muito, a gente costuma ter mais volatilidade de fato quando o mercado abre, e particularmente no curto prazo eu acredito que a gente pode ter o pessoal espera mais do que realmente vai acontecer, porque agora a gente não tem nenhum posicionamento oficial de nenhum país sobre estar ajudando e nem sabe muito bem como que vai se prolongar todo esse conflito entre Israel e a Palestina. Porém, é provável que eu acho que as pessoas elas vão precificar assim um pouco a mais. Então pode ser que a gente veja assim volatilidade, mas uma volatilidade onde as pessoas tenham mais medo do que realmente vai acontecer. As pessoas fiquem mais pessimistas. Por conta disso, eu acho que não pode cair tanto por conta disso. As pessoas acham que vai cair muito e acaba por não cair tanto. Então vamos ver como que o mercado tradicional, acionário, vai estar se portando ao longo dessa semana, porque isso provavelmente vai impactar no preço do Bitcoin, cujo qual está consolidado. A gente está na região, igual eu falei, entre os 26.500, 27 e os 28.500 dólares. E é necessário a gente estar rompendo uma dessas partes para finalmente estar vendo uma continuação de todo esse movimento. Se a gente romper para cima, a gente vai ver uma continuação do movimento de alta, e nesse caso, como eu vinha falando, seria interessante estar buscando fechamentos próximo aos 30 mil dólares, e a gente estaria confirmando o rompimento de resistência. E se a gente perder os 26 mil dólares, a gente vai estar perdendo uma forte zona de suporte e vai estar invertendo a tendência de alta no gráfico diário que a gente já estipulou ao longo do mês de setembro. Nesse caso seria um cenário um pouco pior, e o que poderia intensificar isso é justamente o nosso sentimento do mercado. Observa que enquanto a gente estava próximo a regiões de resistência, a gente tinha muita gente operando vendida. Eu acredito que a gente só não rompeu essa região de resistência ao longo do final de semana por causa desse conflito, né? As pessoas estão esperando o mercado abrir, estão esperando as notícias acontecer, ter mais posicionamentos aí oficiais para saber o que fazer com os seus investimentos. E hoje, quando o mercado já está meio que no pré-mercado, né? Tá para abrir, eles já estão precificando uma possível queda. Então, se o mercado abrir e não tiver uma queda tão intensa igual as pessoas acreditam, a gente pode ver uma retomada do mercado. E para mim, se a gente chegar em ponto de resistência e seguir com mais vendedores do que compradores, igual aconteceu ao longo desse trecho, isso justamente pode ser um gatilho necessário para a gente estar rompendo a região de resistência e buscando liquidez. Caso contrário, se a gente vê um cenário de queda e quanto mais o preço cair, mais pessoas entrarem compradas, aí sim a gente pode estar vendo um rompimento da região aí dos 26.500 dólares e uma continuação desse movimento de baixa. Mas o mais importante é você ter essa estratégia
e saber exatamente o que você precisa fazer em cada ponto, certo? Então, para mim, se o preço ele romper essa região aqui dos 28 mil dólares, eu vou ficar de olho se esse rompimento ele vai ser com resistências de preço, igual a gente aconteceu aqui, ou seja, rejeições, rompeu e o preço começou a cair. Eu já ficaria preocupado se fosse esse caso. Agora, se rompeu e o preço ele se manteve estável aqui em cima, significa que a gente está conseguindo criar bases de preço em regiões de resistência. Consequentemente, a gente pode estar vendo um movimento de alta, o que reforçaria aquele cenário de bandeira de alta no semanal que eu vinha comentando aqui com vocês, certo? Rompeu, chegou nos 30k, bandeira de alta. E nesse caso, né, obviamente eu vou aliviar a mão nas parciais e vou aproveitar fundos ascendentes para estar reentrando. E se for o caso da gente perder a região de suporte, a gente ir retestar aqui os 25 mil dólares, eu não vou estar tão interessado em entrar nesse ponto, porque a gente já pode estar numa situação econômica mais complicada por conta de todo esse cenário geopolítico que eu te falei, onde a gente pode ter uma situação igual na Rússia e na Ucrânia. A gente pode sim estar vendo isso acontecer lá em Israel, onde de um lado a gente tem dos árabes os aliados da China, que negociam muito petróleo com eles, e consequentemente a Rússia, que é aliada na China, até mesmo porque do outro vai estar os Estados Unidos. Então a gente está falando de um possível conflito um pouco mais preocupante, e isso sim poderia fazer ativos globais cair, tá? Então a gente poderia estar confirmando um ombro cabeça a ombro caso esse cenário acontecesse. E as criptomoedas na prática? Provavelmente vai ser igual lá na questão da Rússia e na Ucrânia, né? Quando a gente tem cenários indecisivos, a população local passa sim a se expor mais a criptomoedas, mas não é algo tão impactante, né? Não é um país tão grande quanto, por exemplo, os Estados Unidos, para a população estar se expondo de uma forma tão massiva a Bitcoin. Então, por exemplo, quando teve a guerra na Rússia e na Ucrânia, a gente teve mais uma precificação sentimental sobre a guerra do que uma precificação de utilização de Bitcoin e criptomoedas na prática. Então, eu acredito que, nesse caso, as criptomoedas elas podem estar mais correlacionadas com os índices e bolsas de valores do que com o próprio caminhar da guerra, certo? Então acho que praticamente eu acho que eu falei tudo que eu preciso, né? O vídeo ele ficou um pouquinho maior do que de costume, mas eu espero que você tenha gostado, entendido. Eu tentei não prolongar tanto na explicação, que acaba que leva assim um tempo para falar, porque esse vídeo aqui não é sobre história, não é sobre geopolítica, e sim sobre investimentos. Bom, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui nos comentários que eu preciso saber. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui em cima. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha uma excelente semana. Qualquer novidade, eu vou atualizando. Valeu, galera. Falou!